queridos, vamos nesse momento iniciar uma explanação sobre o livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, cujo título é Nos Domínios da Mediunidade. É o 8º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, ditado ao nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. E nós vamos nesse momento, descobrir, discernir por que André Luiz colocou nos domínios da mediunidade. O que temos que dominar, que temos que saber para que a gente possa trabalhar, realizar essa tarefa, desse talento que trazemos dentro da gente, conosco, que é a mediunidade, essa tarefa interexistencial, ou seja, uma tarefa que nós executamos paralelamente com o plano físico e o plano espiritual. Mas antes, para falarmos bastante desse livro, vamos nos lembrar do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, livro da codificação, onde Kardec vem nos falar o seguinte. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec nos esclarece que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, portanto, todos nós somos médiuns. Por isso mesmo, não constitui privilégio de ninguém. Ninguém reencarna com a mediunidade com o privilégio de trazer a mediunidade, achar que ele tem algum privilégio diante da criação, porque ele trouxe a mediunidade, ele veio com esse talento. Porque o próprio livro diz o seguinte, que são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, bem patente. Mas isso não quer dizer que nós não somos médios. Uns são, outros são. Todos são. Porque depois dessa parte aqui, capítulo 14, o item 159 do Livro dos Médiuns, onde Kardec está dizendo, os espíritos estão dizendo para Kardec que toda pessoa que sente em grau qualquer é médium, isso vem reforçar lá a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta lá nessa questão: influem os espíritos em nossos atos e nossos pensamentos? E eles respondem muito mais do que imaginais, que de ordinário são eles. Então, e aí caminhando, vemos para o Livro dos Médiuns, Kardec e os Espíritos vêm confirmar aqui no Livro dos Médiuns a resposta a essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, que todos que sentem em grau qualquer somos médiuns. É uma faculdade inerente ao homem, então não é privilégio para ninguém. Bom, com isso, depois que sabemos que todos nós somos médiuns, então nós vamos agora nos reportar para esta coleção que eu chamo de Vadmecum, do mundo espiritual, porque ela é intitulada A Vida no Mundo Espiritual. Quem conhece a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, sabe que qualquer coisa que quisermos saber lá do mundo espiritual, nós vamos encontrar aqui. E vamos saber o histórico deste livro, que foi ditado para Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Esse livro ele foi lançado pela FEB em 1955. É considerado, como eu já falei, e é o 8º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado por esse espírito, onde ele comenta o que retrata esse livro. Esse livro ele contém 30 capítulos, referente a só mediunidade. Referente à mediunidade, onde ele analisa as questões da mediunidade, resultando na importância da sintonia e do pensamento. Então, quando ele fala, reportando este livro, a gente comenta, reportando a sintonia que ele vem trabalhar, a importância da sintonia dos nossos pensamentos, por isso que toda a aula, todos os estudos que contém aqui nesse livro, deu um resultado para que André Luiz desse o nome dele nos domínios da mediunidade, onde eu vou aprender a dominar a minha mediunidade, onde eu vou aprender a ter o meu domínio próprio de um talento que é meu, onde eu tenho que, nesse momento, trabalhar e não me tornar presa dos espíritos mistificadores,
obsessores, brincalhões, que às vezes quer atrapalhar a nossa tarefa individual, minha como médium, ou então a nossa tarefa na casa espírita. Embora nós estejamos todos reclusos, obedecendo uma ordem da Organização Mundial da Saúde, vamos ficar em casa, porque é o nosso preventivo para essa pandemia coletiva que todos nós estamos passando, isso não impede da gente continuar estudando o Espiritismo, porque pelo histórico do Espiritismo, nós sabemos que o Espiritismo ele surgiu dentro de 4 paredes, nas Irmãs Fox. Depois ele transferiu, viajou, fez uma viagem para a França e apresentava as mesas girantes dentro de 4 paredes. Embora com a pandemia que vem nos mostrar muitas coisas, vem nos abrir os olhos para tudo nessa vida, nós temos que tirar o proveito positivo e não o negativo, como tem muita gente comentando que a pandemia é isso. Tem gente que até fala que é uma coisa horrível, negativa, que vem de muito positivo para nós, porque vem nos mostrar que o Espiritismo saiu de 4 paredes e agora ele está pela mídia se expandindo. Que nesse momento, quando você ouve um comentário ou um estudo do Espiritismo, qualquer pessoa que entre em conexão com a internet vai ouvir falar de canto a canto do mundo sobre o Espiritismo. Porque a gente vai lembrar também da profecia do profeta Joel, que todo mundo vai profetizar, todos os jovens vão fazer, então todo mundo. Então não tem mais parede, não tem mais nada dando obstáculo para essa expansão. Então aqui nós vamos tecer um pouco sobre a mediunidade, o estudo da mediunidade que contém no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro muito importante. Ora, quando Kardec diz que todos nós sofremos a influência dos espíritos, somos médios, então nós agora nesse momento vamos acabar da ideia de que só estuda a mediunidade quem é médium. Não, todos nós somos médios. Lá no livro dos Espíritos ele diz que sofremos a influência, todos nós. E ele confirma no livro dos médios que essa influência é porque somos médios. Então, todo trabalhador da casa espírita deve estudar a mediunidade, mesmo porque o Espiritismo surgiu da mediunidade. E esse livro, que é uma coletânea, que eu chamo O Vadimento da Mediunidade, enquanto a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, é considerado o vadimento do plano espiritual, tudo o que você quiser saber, o que você quiser conhecer, o que você quiser saber se existe ou não no plano espiritual, André Luiz nos deu de presente essa coleção maravilhosa, onde este livro é o 8º livro. Então, o que contém nesse livro? Esse livro estuda os mecanismos da mediunidade nos planos físicos e espiritual, em 30 capítulos, ou seja, ele nos auxilia, ele vem nos orientar, juntamente com o livro dos médios, o livro Nos Domínios da Mediunidade vem nos orientar, a nos nortear, a realizar o trabalho com sintonia, com equilíbrio, com concentração, com disciplina e responsabilidade, esse trabalho que realizamos na Casa Espírita, que chamamos de trabalho de reunião mediúnica, de comunicação, esse trabalho que, na verdade, o André Luiz vem falar aqui nesse livro, que é um trabalho interexistencial, entre as duas existências, onde nós vamos falar com vivos e não com mortos. Temos uma mania de, quando vamos para a reunião mediúnica, eu vou falar com alguém que já morreu. Não morreu nada, que ninguém morre, só nascemos e não morremos nunca mais. Graças a Deus, a doutrina espírita veio acabar, desmistificar esse conteúdo, esse fenômeno da morte. E aí nós vamos voltar ao nosso livro, porque como ele estuda o mecanismo da mediunidade, ele vem nos ensinar a trabalhar a nossa assimilação de correntes mentais. A mediunidade, que tipo de mediunidade de efeitos físicos? Eu tenho mediunidade de efeitos físicos? Então o André Luiz vai nos mostrar como é que isso acontece, qual é o mecanismo que acontece. Ele vem nos mostrar, devassar o mundo espiritual, nos mostrar o que está ocorrendo com cada um do trabalhador. O médium ostensivo, o médium menos ostensivo, o dialogador, o que está só vibrando, que nós chamamos
na reunião de mediúnica do trabalhador de apoio, o mecanismo de tudo aquilo, porque no momento que na casa espírita fechamos a porta para trabalhar com tranquilidade, para melhorar a nossa sintonia com o plano espiritual, para sabermos, alô, quem está aqui presente, quem está falando aqui no meio de nós, está falando conosco, precisamos de estar trabalhando com tranquilidade, precisamos nesse momento saber o mecanismo do que está acontecendo. Quando vamos aprender a ler, a escrever, a nossa professora vai dizer, pegue o lápis, feche a mão, movimente o lápis, porque a letra vai sair. Se for o A, é o O, e assim sucessivamente. Isso é aqui no mundo material. Mas nós, nesse trabalho interexistencial, o livro dos médios, o livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vem nos mostrar como se ele pegasse na nossa mão para escrever, aí nos ensinar o que é a mediunidade, como trabalhar com ela, que missão é essa e que talento maravilhoso Deus nos concedeu. Então, nós vamos trabalhar os efeitos físicos, as forças viciadas, o passe, que é muito importante na reunião mediúnica, a psicofonia, sobre a obsessão, a possessão e várias outras coisas em que o livro ele vem retratar. E Emmanuel, no prefácio desse livro, nos presenteou com algumas observações maravilhosas, né? Que o Chico Xavier, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, tinha que passar pelo crivo de Chico Xavier toda essa coleção. E a proporção que foi passando pelo crivo de Chico Xavier, em cada coleção, em cada livro, tem um prefácio do nosso querido Emmanuel, que é o mentor. Então, nesse prefácio, André Luiz, o Emmanuel, fala de raios, de ondas, de médios, de mente, falando da ciência do século XX. Bom, como o Espiritismo é uma ciência espírita, ela não foge de acompanhar a ciência humana, porque primeiro veio a ciência humana, a matemática, a física, a química, toda aquela ciência, a biologia, que nos deu a base, que nos dá até hoje a base para trabalharmos com a ciência espírita. Então, o Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, nos dá esse grande presente, onde ele vem falar do que surgiu no século XX, do Dalton, que descobriu cientificamente a descoberta da teoria corpuscular, do Crookes, de todos eles, do casal Fourier, que descobriu o rádio, de todos esses estudos que nós, na ciência, quando estivemos no nosso ginásio, no nosso científico, fomos aprendendo. E isso também serve para que a gente possa compreender, quando o André Luiz fala aqui, sobre o mecanismo da mediunidade, o que é a mediunidade. E o Emmanuel, aqui no prefácio, ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Se eu sou médium, sinto a influência dos espíritos e também, como o livro vem nos ensinar a trabalhar a sintonia e nos ajudar a trabalhar o nosso pensamento, aí o Emmanuel faz uma lembrança aqui para a gente que, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Eu sou responsável pelo teu pensamento. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar, me autoconhecer, me autodescobrir, para trabalhar a minha mente, o meu pensamento, para que eu seja responsável por aquilo que eu estou cativando mentalmente, que são os espíritos bons. Quando nós ouvimos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, que eles responderam para Kardec que sofremos as influências muito mais que imaginamos, a gente só pensa na obsessão. E André Luiz, aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, vem falar da obsessão, da fascinação e da possessão, como isso ocorre. E que muitas das vezes, pela falta de nossa vigilância, temos sim, às vezes, a nossa obsessão
aqui nessa existência, ou trazemos o nosso desafeto muito próximo da gente pelos nossos atos. Mas nós esquecemos nesse momento importante, cadê o nosso anjo de guarda? Cadê os nossos mentores espirituais? Então, quando a gente começar a ler, a lembrar dessa resposta, a primeira pessoa que a gente tem que lembrar é os nossos guias espirituais, os espíritos bons, os espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus que estão ali para nos auxiliar. Então, quando ele diz que somos instrumentos de força com as quais estamos em sintonia, eu que trabalho essa sintonia, eu que vejo quem é que está na minha teia, eu que vejo quem está aqui na minha antena, na minha tela mental. Todos somos médicos. Olha só, o Emmanuel confirmando o que está lá no capítulo 14 de Allan Kardec. Então, esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, um conselho que eu dou aqui nesse momento, desculpe dar um conselho, que devemos estudar paralelo com o livro dos médiuns. Olha, o Emmanuel diz, somos todos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio. Todos nós somos médiuns. Somos, está aqui o livro dos médiuns, no capítulo 14, dizendo. Mas Emmanuel vem confirmar que, no campo mental que nos é próprio, associando-nos a energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, da vida maior, nos nossos anjos guardiães, nossos mentores, dos espíritos, dos benfeitores espirituais, ou as forças perturbadoras e deprimentes, que são os nossos inimigos do passado, se ainda nos escravizam às sombras da vida primitiva ou torturada, nós estaremos trabalhando, nós estaremos cultivando. Quem é que cultiva? Os espíritos superiores. Quem é que cultiva os nossos, atrai os nossos espíritos obsessores? Eu. Porque o pensamento é meu, a tela mental é minha. Eu vou escolher de que forma eu vou fazer esse ninho de amor dentro da minha tela mental para trazer que tipo de passarinho. Então, ele diz, se o pensamento flui na direção da vida superior, eu sou responsável. Ou forças perturbadoras, também continuo responsável. Mas esse livro, que é um presente dentro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que vem nos mostrar como eu devo trabalhar a mediunidade, não só dentro da casa espírita, não só no momento da reunião mediúnica, mas para toda a minha vida, porque é um talento espírita, é o meu talento, é um talento da minha faculdade mediúnica, a minha faculdade de espírito. Então, como é um trabalho interexistencial e eu estou aqui para evoluir, para crescer e melhorar, eu vou melhorando cada vez mais, à proporção que eu vou me autodescobrindo, autoconhecimento, me autoiluminando. Porque a tendência de nós nos aproximarmos de Jesus, a mediunidade com Jesus. A gente fala muito da mediunidade com Jesus. O que é a mediunidade com Jesus? É curar os leprosos, os enfermos, expulsar os demônios, dar de graça receber. Mas dentro desse intervalo tem muita coisa em que aqui nós vamos aprender nosso autodescobrimento, nossa autoiluminação, para que a gente possa chegar nesse patamar na recomendação de Jesus, a caminho de Jesus. E o livro Nos Domínios da Mediunidade, que nos ensina a dominar, que o pensamento é meu, eu que tenho esse talento, que é um talento meu, é minha faculdade, eu vou trabalhar para que eu possa trabalhar sempre com uma equipe superior. Isso a gente consegue, porque tem pessoas assim, mas esse é fulano que já está há muito tempo, que veio com uma missão. Todos nós temos a nossa missão de melhorarmos. Essa é a nossa missão, a nossa totalidade, melhorar. Um dia seremos anjos. Está aí a música que está no movimento espírita, que é muito bom para a nossa consciência. Então, quando ele diz aqui, o Emmanuel diz que cada criatura, com os seus sentimentos, que ele caracteriza a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Eu vivo na onda do mundo espiritual com que eu me identifico. Então, como é que eu vou descobrir? Trabalhando esse talento, trabalhando e estudando, renovando a minha tela mental, renovando os meus conhecimentos. Mas esse livro não é um livro para a gente estudar só uma vez. É um livro de cabeceira para todo o tempo, para toda a nossa existência enquanto estivermos aqui nesse plano físico. Porque quando voltamos para o nosso lar, para a nossa casa, que é o mundo espiritual,
Lá teremos outros estudos, como nós vamos ver aqui, que como foi que André Luiz, como foi que surgiu esse livro que André Luiz resolveu escrever. Então vamos terminar de falar as recomendações que o nosso amigo Emmanuel fala aqui no prefácio. E ele diz o seguinte: enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, eu achei isso aqui muito importante quando eu estava lendo o prefácio. Enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando da terra, do plano físico para o céu, o nosso estudo, olha só, o nosso estudo, se é o Emmanuel dizendo que esse livro é o estudo da mediunidade, o nosso estudo, amigo, procura analisar a posição e os valores do céu para a terra, de lá para cá. Porque se vem de lá para cá, pelo meu pensamento, pela minha sintonia, eu vou escolher quem vai trabalhar do céu para a terra comigo. Eu escolho. Porque como é que eu escolho? Melhorando minha conduta, melhorando minha disciplina, melhorando meus pensamentos, vigiando e conhecendo. Bom, esse pensamento não é meu, então eu vou expulsar. Como é que eu vou expulsar? Eu modifico minha tela mental, modifico minha energia com uma prece, ou um pensamento bom, ou olhando uma paisagem que é criação divina, para que esses irmãos eles não sintonizem com um tipo de energia que não é a minha. Ele vai um dia procurar. Porque às vezes eu costumo dizer para os meus amigos, espirituais, bom, se você não se adaptar com a minha energia, você vai procurar uma outra energia idêntica à sua, porque a minha é essa, não vamos brigar. Venha caminhar comigo e com Jesus. Estamos aqui nessa tarefa. Estamos nessa tarefa física. Eu de corpo, você sem a matéria, mas estamos nesse trabalho de intercomunicação. Então, quando ele diz aqui que nós estudamos, nós trabalhamos a nossa mediunidade da terra para o céu, esse livro Luz da Única Mediunidade vem nos ensinar a trabalhar do céu para a terra. Ah, mas como vamos trabalhar se eu ainda estou aqui? Bom, podemos sim trabalhar. Nós só estamos com esse corpo físico. E quando nós dormirmos, vamos para onde? Nosso corpo fica trabalhando, fica repousando lá na nossa cama, enquanto eu vou trabalhar no plano espiritual. Devemos ter o costume, perder esse medo, e ter o costume de dizer o seguinte: desejo que falar com o nosso anjo de guarda, olha, meu anjo de guarda, desejo que a minha tarefa no plano espiritual, enquanto meu corpo físico descansa, seja em prol do meu progresso espiritual, as lições benéficas, porque era isso que acontecia com André Luiz nas aulas que ele tinha lá no plano espiritual, em que ele resolveu escrever através de Chico Xavier essa coleção maravilhosa, cujo livro nós estamos aqui estudando. E André Luiz é bastante claro para que eu nos alongue em qualquer consideração. O que Emmanuel diz aqui? Cada médium com a sua mente. Recomendação maravilhosa. Cada médium com a sua mente. O que ele quer dizer com isso? Eu não posso criticar se eu tenho uma psicofonia, ela também tem. Sou consciente, ela também. As nossas comunicações não podem ser iguais, porque cada médium com a sua mente, a minha mente, eu, o espírito, e a dela também. Por que eu faço essa recomendação? Porque eu costumo ver, às vezes, em reuniões mediúnicas, as pessoas, o dialogador, desculpe, meus amigos dialogadores, os nossos coordenadores, reclamar do médium, às vezes fazer uma comparação muito feia, horrível, dizer, olha, mas fulano é assim. O nosso parâmetro é Jesus, não é o A, nem o B, não é o nosso amigo. Agora, é claro que estamos ali para trabalhar em cumprimento da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei do amor, de justiça, né? Em todos esses planos, nesse plano interexistencial da nossa tarefa, a lei de justiça e de amor, mas eu não posso jamais comparar, porque o próprio Emmanuel diz aqui, cada médico com a sua mente. O que eu posso é auxiliá-lo para que ele possa aprender cada vez mais na sua disciplina, nunca faltar, só quando for o necessário, para que ele possa aprender. Porque nesse trabalho, os espíritos estão trabalhando conosco, com cada um, os nossos guias protetores, aquele espírito que diz, olha, a fulana de tal ou fulano de tal vai reencarnar, ele vai ser médium lá no plano espírito, no plano terreno, no plano físico,
e nós vamos ajudá-lo. E tem uma gama de espíritos que chamamos de equipe, que fica responsável para ajudar a nossa mediunidade. Aqui no plano físico nós nunca estamos sozinhos, mas somos responsáveis pela nossa mente. Você é aquilo que pensa. Mais adiante ele diz, cada médium com seus raios. É por isso que antes dele fazer essa recomendação, quando Emmanuel fez esse prefácio, ele falou da ciência do século XX, de todas as descobertas, dos raios, das ondas, dos médiuns, que foi porque o Livro dos Espíritos surgiu em 1900, e foi no século XX, dos médiuns e das mentes. Então, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, nós pensamos, arremessamos, conseguimos, isso é matéria, conseguimos às vezes materializar, corporificar. É assim que os espíritos leem os nossos pensamentos e, conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento que nossas almas se afeiçoam. Somos responsáveis por aquilo que pensamos. Você é responsável. Às vezes a pessoa diz, vai para lá, eu estava pensando tão bem, agora tu invadiu meu pensamento, veio me mostrar essa figura, eu não paro de pensar. É porque você gostou. A pessoa que lhe mostrou a tal figura, e você gravou, não esquece mais, não quer mais esquecer e não gostou, é porque você ainda tem dentro de você alguma coisa em relação ao outro, não é culpado. A doutrina espírita, eu comparo ela com a história do homem da caverna. O homem da caverna, ele estava ali dentro, só olhava os raios de sol. E um dia ele saiu da caverna, olhou este raio de solar e veio e gostou de olhar e ficou. O que a doutrina espírita faz com cada um de nós quando conhecemos, nos tirando da caverna, desse escuro, desse desconhecido? Então o que ela vem nos ensinar? Olha como ele diz, você na onda de pensamento é que nossas almas se afeiçoam. Então vamos parar de culpar que é o outro que é culpado daquilo que eu penso, é o outro que é culpado daquilo que eu imagino, é o outro que é culpado. Você é culpado, você mesmo, porque você é dono do seu pensamento. Nós devemos aprender a policiar, vigiai, atentai e orai. Vigiai e orai, porque como existe uma nuvem de espíritos a nos acompanhar, vamos educar essa nuvem de espíritos que nos acompanham. De que forma? Educando o meu pensamento. E isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo a sua obra. E este, meus amigos, foi o prefácio que Emmanuel nos recomenda no livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas e como vamos falar um pouco desse livro? Esse livro ele possui 30 capítulos, onde ele fala. Primeiro capítulo, estudando a mediunidade. Psicoscópio, equipagem mediúnica, ante o serviço mediúnico, que é a reunião pública de doutrinação, a assimilação de correntes mentais, está lá o Emmanuel nos preparando já no prefácio, psicofonia consciente, socorro espiritual, a psicofonia sonambúlica, possessão, sonambulismo torturado, desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, pensamento e mediunidade, em serviço espiritual, as forças viciadas que são os nossos pensamentos, mandato mediúnico, serviço do passe no trabalho mediúnico, apontamento à margem, dominação telepática, mediunidade e oração, a mediunidade no leito da morte, a imersão do passado, a fascinação, as lutas expiatórias, efeitos físicos, a mediunidade translada, muito importante, que eu acho interessante, todos os capítulos, mas esse, mediunidade translada, anotações e serviços, e sobre a oração que ele colocou, o último capítulo, últimas páginas, que é a oração. Cada capítulo é de muito importante, de grande descoberta. Vai nos tirando da caverna, da nossa própria caverna, do nosso desconhecido para o nosso conhecimento. Porque essa que é a finalidade. É um talento que Deus nos deixou, é uma faculdade nossa de espírito. Então eu levo ela para toda a vida, para o meu crescimento espiritual. E a nossa tendência é sempre estar sempre em sintonia, cada vez mais. E durante esse livro, nós vamos ouvir muito falar no assistente Aulus. Vamos falar do assistente Aulus, do Clarencio, de Hilário,
em todos eles. Então, no capítulo 1, estudando a mediunidade, o que ocorre é interessante. Assim como aqui na Casa Espírita, nas Casas Espíritas, nós temos o nosso departamento de estudo da mediunidade, lá no plano espiritual também tem. É por isso que eu chamo A Vida no Mundo Espiritual, essa coleção, vade-mecum da mediunidade, vade-mecum da reunião mediúnica, vade-mecum dos fenômenos mediúnicos, que é tudo que eu quero saber. Olha, nesse livro, Clarencio já mostra para André Luiz, em que ele vai fazer um estudo de mediunidade no departamento de comunicação. Dentro do departamento de comunicação, tem um estudo da mediunidade, e ele é aceito a pedido de Clarencio, para que André Luiz e Hilário, André Luiz conheceu Hilário lá no nosso lar, e Aulos, que é o assistente dele aqui nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, e a pedido de Clarencio, para Aulos, pede que o André Luiz faça um curso rápido de ciências mediúnicas, porque é uma ciência. A ciência do espiritismo é uma ciência, a ciência espírita. Então tem a ciência mediúnica, que é muito importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas os livros de André Luiz é muito difícil. Não é não. Quando você for estudar a vida no mundo espiritual, essa coleção fabulosa, por favor, não tenha vergonha de botar do lado um livro de química, um livro de física, um livro de biologia, todos os livros da ciência humana, que nós estudamos primeiro ela, para entender, conhecer, saber, para poder entender a ciência espírita. Elas andam lado a lado. Então, olha que o André Luiz, o Clarencio pede para Aulos, que ele faça um curso rápido de ciências mediúnicas. Engraçado, um curso rápido com 30 capítulos, onde nós vamos estudar. Se nós escolhermos um dia da semana com o horário, vamos estudar um capítulo. Se não der, vamos dividir esse capítulo em 2. Já existem livros no movimento espírita nos orientando para estudo sistematizado das obras de André Luiz. Tem o autor de Uribe School e tem também o Carlos Campetti. A gente pode escolher qual deles dois, onde a gente vai. Olha, em 30 capítulos, olha o que Clarencio disse para Aulos. André Luiz e Hilário são candidatos ao curso rápido, né? 30 capítulos, mas de muita importância, porque no mundo espiritual prosseguiu no mesmo rumo do que tem aqui. Então, por isso que quando a gente tem que fazer, nós temos a mediunidade, então o que a gente pede para o nosso anjo de guarda? Meu anjo de guarda, eu quero que a minha atividade no plano espiritual, durante o meu corpo físico, estudar a mediunidade, para que eu possa me aperfeiçoar. E a gente acorda ligeiro, se não lembrei nadinha, não se preocupe. Em algum momento, a sua consciência vai dar um estalo e você vai lembrar. Parece que eu já vi isso, como se diz. Ou parece que já viu, ou então você viu lá no plano espiritual, quando você foi de volta visitar os amigos, dizer olá. E quando você, antes de acordar, disse, eu vou para a minha farda, para o meu equipamento, para a minha tarefa no mundo material. Chico Xavier costumava dizer que quando ele acordava, ele dizia, eu vou vestir a minha farda para trabalhar na terra. E é a nossa farda, que é o nosso corpo físico. E quando às vezes ele ainda estava sonolento, ele dizia, será que eu não vesti direito essa farda? Porque às vezes a gente acorda um pouco sonolento do cansaço da tarefa. E aí o André Luiz fizeram um curso rápido, investindo no Ministério da Comunicação. Precisamos considerar que a mente, primeira aula que ele teve, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Deu um susto no André Luiz, mas depois que ele aprendeu a trabalhar esse talento, porque veja só, se eu digo, se ele está aqui em sala de aula, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, então a minha comunicação é de mente a mente. Nada de eu tocar em alguém, nada de eu beijar alguém, não, porque o espírito quer que eu vá lá dê um abraço. Aí o médium educado, porque ele se educou aqui com as obras da codificação e veio aqui
nesse vademecum da vida do mundo espiritual e aprendeu a dizer para o irmão: eu fico aqui com o meu corpo físico, mas vá lá e beije alguém, abrace alguém. Nada de ficar levantando, porque aqui a gente vai ver este laboratório do mundo invisível. A vida, esse livro, essa coleção, também eu chamo de laboratório do mundo invisível, porque você vai trabalhar com esses fenômenos e nos fenômenos você vai ver o mecanismo. E esse mecanismo não foge às lições necessárias que aprendemos com a ciência humana da Terra e estamos aprendendo agora com a ciência espírita. E assim ele diz aqui, continuando, ele diz: cada planeta somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizados no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Olha só, somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligência. Essa inteligência é encarnada, somos nós e desencarnados que povoam essa terra. Por isso que a definição o que é de obsessão que a gente vê aqui é o que? É a interferência desses espíritos em nossas vidas que povoam. Mas quem atrai esses espíritos? Nós, porque bem aqui, precisamos considerar que a base de todo esse fenômeno é na nossa mente. Se é na minha mente eu domino, eu vou o quê? Eu vou pensar, eu vou procurar ter uma leitura edificante para que eu possa saturar meu inconsciente e me educar. Eu vou procurar escutar músicas clássicas, músicas com conteúdos, músicas educativas, não aquela música que vai acelerar e me perturbar, e assim sucessivamente. Então, vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Olha só em que o Clarence está aqui falando nesse curso rápido de mediunidade, ele dizendo que vemos a mediunidade em todos os tempos, em todos os lugares da massa humana, em todos os tempos. Se ele diz aqui em todos os tempos, isso nos mostra que a mediunidade ela vem desde que a humanidade botou o pé na Terra. De que forma? De acordo com a evolução do psiquismo, a evolução do pensamento do homem. Então, nós não vamos pensar que a mediunidade foi o espiritismo. Não é patrimônio do espiritismo, é patrimônio do espírito. Se ele é do espírito, é uma faculdade do espírito, ele está aqui, em todos os lugares, em todos os tempos e lugares da massa. Isso prova que ele não surgiu com o espiritismo. E para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem do Emmanuel, onde ele faz a comparação da mediunidade. E ele diz assim: assim também é a mediunidade, como a queda d'água, pode nascer em qualquer parte, não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolo e bênção. Estudemo-la, pois, sobre as diretrizes kardecianas que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, através da revivescência do Evangelho, simples e puro, a fim de que a mediunidade e médios se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Emmanuel, esta é a mensagem que eu queria passar para todos nós, para vocês, o que Emmanuel fala da mediunidade e o livro Nos Domínios da Mediunidade, que vai nos orientar o nosso estudo.